assistindo, por favor. E agora a gente vai retirar a cada coroa para decidir qual vai ser a chapa X e qual vai ser a chapa Y durante o debate. Então a chapa alternativa é o X. Perfeito. Vamos ver se é lá. Todo mundo na posição. Pode testar, foi? Prontas, pessoas? Bom, a nossa primeira rodada, ela vai ter 5 minutos para vocês responderem e 3 minutos para a chapa procure sentar e responder. Certo? A primeira pergunta de tema geral é sobre prédios, recorrendo às salas, ateliês, auditório, galeria e bebedouros. Foram as sugestões enviadas. Então, tempo começando. Perfeito. Boa noite. Eu acho que esse é realmente o tema mais polêmico dessa eleição, porque nós precisamos de tudo isso para poder realizar o nosso trabalho, seja como diretor, seja como professor, seja como estudante e agente. Então, a questão é, hoje o nosso problema são estarmos com o nosso orçamento todo dedicado aos aluguéis, né? Mesmo diminuindo o prédio, nós ainda estamos com mais ou menos, depois poderá haver uma correção, de 95 mil em termos de aluguéis. Temos um orçamento de 100, então não sobra muito e estamos ali tendo em vista uma mudança possível, se discutido com a comunidade, de um prédio trocar 2 por 1, mas que também tem um aluguel aí de mais ou menos 90 mil. Então, como é que a gente planeja isso em termos de pensar na galeria, de pensar na arrumação do auditório, de pensar em espaço de convivência, sem um orçamento? E, desde o ano passado, a gente teve uma reunião, né, com a direção, em que nós, eu falo, direção de centro e coordenadores de curso, né, em que já não tínhamos orçamento para pagar o aluguel, por exemplo, da Benjamin. Então, como é que a gente vai fazer isso? Qual é o orçamento que existe para isso? E, principalmente, isso é uma decisão que envolve a todos nós. Então, ela tem que ser planejada conjuntamente. Não basta apenas alguns grupos verem os espaços e decidirem. A gente precisa dessa discussão conjunta, porque é um planejamento de 4 anos, mais 4 anos. Como fica isso sem esse orçamento? E nós não podemos esquecer que nós vamos ter no final desse ano uma mudança de gestão de reitoria. Aí essa reitoria vai assumir o compromisso da outra chapa. Então, assim, essa é uma questão crucial que precisa ser discutida conjuntamente, porque nós vamos ter que assumir um compromisso. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de falar sobre o assunto, agradecer ao BCE, aqui em nome da chapa, pela oportunidade de estarmos aqui frente a vocês, né, todos nós, porque é muito difícil que nós, nesse curto espaço de tempo, tenhamos alcance, possamos externar as nossas preocupações e as nossas possibilidades, o que a gente está ofertando como quando se lança essa candidatura. Com relação a esse tema, a esse assunto, eu quero falar mais especificamente com relação aos espaços das artes visuais, que hoje estão bastante complicados, nos termos dos ateliês. Então, para o pessoal das artes visuais, isso é quase falar de algo que nos toca todos os dias, e que essa preocupação desses espaços específicos tem que estar no planejamento de quem está na gestão administrativa.
das artes visuais é porque eu conheço mais as artes visuais. Mas a gente também percebe a dificuldade que os colegas da música, e percebemos isso agora, eu estive com o professor Jorge fazendo a distribuição das salas, uma saga que ainda não acabou, né, gente? E espaços adequados, que o professor tenha o quadro pautado, o outro professor tenha o piano na sala, o outro professor o piano atrapalha porque caberiam mais cadeiras. Então, esse tipo de planejamento, que é o planejamento estrutural, é fundamental para que a gente possa exercer o restante das nossas atividades, que é o nosso objetivo maior, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Cabe a nós, que somos professores, aos agentes, aos estudantes, dedicarmos também nosso tempo para isso. Embora estejamos aqui como professores, como estudantes e como agentes, uma universidade pública, a gestão é feita por nós, por todos nós. Obrigada. Agora a gente vai pelo sorteio da chapa Y, que dá 3 minutos para discutir o mesmo tema. Que são prédios, salas, ateliês, auditório, galeria e bebedouros. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, parabenizo o TCE pela decisão de fazermos esse debate, que é um encontro onde a gente pode reunir toda a comunidade. Hoje temos esse auditório que cabe em todos, podemos fazer essa assembleia de uma maneira muito fácil. E o problema realmente predial, já há décadas, né, que a Escola de Música das Artes do Paraná, que depois se integrou no Unespar, tem, desde quando estávamos em Emiliano, já não era suficiente só Emiliano, já tinha prédio alugado, a Ayrton Pereira, e depois viemos para os 3 prédios, depois conquistamos esse prédio aqui, e na nossa gestão, que começou no ano de 2016, desde então, a gente vem procurando outro prédio, né, um prédio público, um prédio para alugar, para abrigar melhor as nossas necessidades. Infelizmente, não encontramos tão fácil, porque temos muitas especificidades, tem que juntar, né, salas para música com ateliê, isso tudo num prédio só ou em vários prédios, independente disso. Então, a gente sempre esteve buscando isso, não é fácil, principalmente buscamos isso na região central de Curitiba, para evitar maiores transtornos, já que sempre foi aqui no centro. E depois de muita procura, achamos um prédio aí na Presidente Faria, né, onde levamos uma parte dos professores, mas ficou o convite, né, aos coordenadores, enfim, que convidassem quem fosse interessante. Foram mais professores que os coordenadores, o que é bom. Então, o prédio ali da Presidente Faria parece que vai dar um alento nessa situação. Mas só para você entender um pouco o mecanismo, o primeiro documento que enviamos quando a gente quer alugar um prédio, o primeiro documento é um documento para a SEAP, que é a Secretaria responsável pelo patrimônio, e esse documento vai escrito: temos essa necessidade, tem algum prédio público disponível? Se tiver, eles já nos apresentam, se não tiver, eles liberam para o aluguel. Então a gente coloca as necessidades desse documento. Então a primeira convocação, mesmo que a gente tenha esse prédio, a gente tem que fazer esse processo, porque é o processo do Estado legal para se fazer um aluguel. Então esse é o primeiro pedido. Esse pedido foi encaminhado agora, né, foi já para a SEAP, e estamos agora esperando a resposta. Então é feito um protocolo e tal. A Tatiana fez agora esse documento. Já falamos com a reitoria, que achamos esse prédio, né, não foi fácil. É um prédio de 4.000 e poucos metros quadrados, tem 50 vagas de garagem. A princípio deve acomodar a galeria de artes, deve acomodar os ateliês, e toda a reforma será feita por conta do proprietário, né? Então ainda estamos tramitando esse processo ainda, ele não está finalizado, né? Toda a adequação interna. Desculpa, professor, obrigada, professor. Agora a gente vai para o segundo tema. Nesse, a chapa Orgulho de Ser Embarque terá 5 minutos para a resposta, e a chapa alternativa terá 3 minutos para a resposta. Desculpa.
O tema é permanência, que envolve RU, cantina, espaço de convivência... Desculpa, gente, é isso mesmo. Permanência, que envolve RU, cantina, xerox e espaços de convivência. E bolsas. Perdão, gente, eu escrevi tudo resumido. Sim, vou repetir para vocês. Seria RU, cantina, xerox, espaço de convivência, estou indo rápido, né? E bolsas. Auxílio estudantil, na verdade, né? Que engloba todo mundo. Alô? Boa noite a todos. Primeiramente, agora eu quero agradecer a oportunidade, agradecer, parabenizar a iniciativa do DCE. Realmente, eu considero hoje um momento histórico, né, da gente poder reunir, né, uma boa parte do campus no mesmo espaço, né, e para que todos estejam aqui e possam nos conhecer um pouco melhor. Eu vou falar a respeito da cantina. Tá? Já está acontecendo a licitação do espaço aqui do Espaço Liberdade para a cantina. O processo já está em andamento. Tá? Não sei se vocês tinham conhecimento disso. O edital foi lançado no final do ano passado. Eu trabalho eu sou membro da comissão de licitação, então em janeiro nós fizemos 2 sessões com os proponentes e agora nós estamos no processo de análise dos recursos. Tá? Então nós esperamos que nos próximos dias a comissão consiga vencer essa etapa de analisar os recursos e poder convocar um próximo encontro para daí, quem sabe, a gente dar um parecer final e terminar a licitação. Aí, a partir disso, vem o processo da empresa que for contemplada começar a fazer os trabalhos. Tá? Não sei se vocês tinham esse conhecimento, mas a cantina aqui do espaço é esse. Tá? Então, ela vai acontecer. Tá? Então, formalmente, ela está tudo ok. É só agora o prazo realmente para o processo licitatório, porque é concorrência de um espaço público, funciona assim. Tá? Completando aqui a resposta da professora sobre os demais itens, então, lembrando que, por exemplo, a licitação da cantina, ela ocorre naquele espaço interno, né, interno do interno, né, tem aquele espaço, tem os banheiros ali, mas a licitação é o espaço interno. E ali, aquele espaço é o espaço de convivência. Devido às audiências públicas que ocorreram nos campi, a Reitoria fez uma série de compras no ano passado e, entre os itens, ar-condicionado, ventilador, que já chegaram, lixeiras destinadas, né, à separação de lixo, vieram 2 bebedouros, embora nós fizemos a manutenção de 7 bebedouros, né, dos nossos que estavam estragados, e veio também uma geladeira e 2 micro-ondas. Então a gente já disponibilizou a geladeira, né, que a gente estava esperando acomodar as coisas primeiro da transferência imobiliária. A geladeira e micro-ondas, eu já avisei o DCE, né, ontem, já está disponível ali nesse espaço de convivência, né, bem como lá o micro-ondas colocado lá no terraço da Comendador Macedo. Tá? Então ali já foi o espaço de convivência. Quanto ao xerox, posso falar para vocês o seguinte: a Linda Mir, que tinha o xerox ali na Comendador, ela já nos reclamava que não dava lucro para ela. Então a gente deve fazer agora, acomodando o espaço aqui, uma licitação para o uso do xerox, mas é possível que não tenha ninguém se candidatando, porque ela mesma não iria concorrer mais. Porque hoje mudou muito, os professores mandam muito PDF, por e-mail, por WhatsApp, enfim, dentre essas, em outras mídias. Então caiu muito, ela reclamava para mim, ela falava, Marco, acho que eu vou fechar, porque caiu muito aqui o uso do xerox. Então a gente deve agora acalmando a situação, abrir uma nova licitação do xerox, mas
corre o risco de ninguém se candidatar. Quanto às bolsas, nós temos aqui a bolsa permanência, que é uma bolsa da Unespar, né, que concorrem 4 bolsas por camp, 3 bolsas por camp. E, como todos sabem, aqui tem a bolsa, mas esse é o da Unespar, né? Obviamente, cada vez que tem um CAD, algum elemento assim, como as reuniões do Conselho, existe a tentativa de aumentar isso, né? Mas devido ao orçamento, que é sempre exíguo e muito pequeno, que mal cobre os nossos gastos, a gente não consegue aumentar como um todo, não Unespar, falando aqui, não consegue aumentar o número dessas bolsas. E aqui tem um programa de bolsa para pianistas e flautistas, de uma herança de uma senhora holandesa, que era de Ponta Grossa, conhecido o professor Champiero, que acabou virando muito restrito. Obrigado. Obrigada. Só queria confirmar, vocês conseguem ver bem aí? Vocês querem que a gente fique mais na diagonal? Só para confirmar mesmo. Agora a gente vai para o terceiro tema, a chapa... desculpa, pessoal. Agora a chapa 2 alternativa tem 3 minutos para o mesmo tema, que é permanência, RU, cantina, xerox, bebedouros e bolsas. Obrigada. Bom, nós temos clareza de que esse não é um tema simples, porque ele tem sido parte dos cortes do governo federal e estadual, né? Nós temos o SISU, as vagas do SISU, quando esse campus adotou as vagas do SISU, era justamente por quê? Porque a verba poderia ser destinada para o RU. Porém, essa verba nunca veio, né? E nós já estamos em discussão, as direções dos centros de área, com a reitoria, sobre como fica isso, já que o governo não cumpriu a sua parte, nós estamos cumprindo com a nossa. E é de grande importância que permaneça, inclusive, essas vagas, né? Bom, isso é uma questão. E aí, então, se não é fácil conseguir verba federal, nem estadual, e muito menos aí dentro da própria universidade, que é nova, multicamp, e que todos os campos querem, RU, querem, né, casa para estudante, a gente tem que correr atrás. E um dos mecanismos importantes para isso é o Conselho Comunitário. Por quê? Porque o Conselho Comunitário é onde a gente traz as pessoas importantes da comunidade para dentro do campus, para conhecerem a nossa realidade e ficar mais fácil pleitear emendas parlamentares, fica mais fácil, inclusive, que o próprio município se responsabilize por algumas questões. Se vocês acompanharem os outros campos, vou citar a União da Vitória, por exemplo, as últimas conquistas que eles tiveram foram graças à participação da comunidade nos conselhos do campus. E, então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E aí vai entrar toda essa questão de xerox. Os outros campos, eles são, a Unespar, ela tem uma licitação de máquinas, né, de impressoras para os seus trabalhos administrativos. E tem lugar que pleiteou essa máquina para que alguns alunos pudessem fazer cópias, bem como professores. Então, eu acho que a gente também tem que aprender com os outros campos. Então, tem muita coisa aí para fazer nessa área, porque é indispensável que a gente consiga manter nossos alunos, né? Não basta que eles entrem no curso, eles têm que permanecer nos seus 4 anos e sair deles com o curso concluído. Então, a gente tem que correr atrás desses recursos, nesses quesitos aí que a pergunta procede. Obrigada. Agora, vamos para o terceiro tema. O terceiro tema, ele vai ser, com 5 minutos, a chapa 2 alternativa e com 3 minutos, a chapa orgulho de ser empate. O tema é professores e alunos, reuniões, assembleias, demandas e vantagens. Bom, esse é um assunto que eu acho que é fundamental, como eu estava na minha última fala, eu não consegui concluir por causa do tempo,
Então, eu estava falando da participação de todos, quando nós colocamos na nossa divulgação integração, a gente está falando integração entre as áreas que compõem esse campus hoje, que são artes visuais, museologia e música, e também entre os diversos agentes da comunidade universitária, que são os estudantes, os docentes e os agentes universitários. Como eu dizia, as decisões, nós estamos num sistema educacional, principalmente da Universidade Pública Brasileira, ele é um sistema colegiado, ele é um sistema democrático. E o sistema colegiado quer dizer que as decisões devem ser feitas sempre pelos colegiados, pelos órgãos consultivos. Então, o colegiado de curso, ele é soberano, o coordenador, ele coordena essas atividades. Então, ainda que nós tenhamos uma hierarquia de cargos, esses cargos eles sempre estão a trabalho dos órgãos colegiados. Nós, aqui no campus, por exemplo, não temos a representação completa no Conselho Universitário, vocês sabiam disso? Nós nunca tivemos nenhum representante estudantil e nós temos vacância de 2 vagas hoje para professores. Isso é uma falha nossa, porque o Conselho Universitário é o local é o órgão que decide, que delibera sobre todo o regulamento, todas as regras, todo o regimento da universidade. E isso acontece em todas as instâncias do campus. Então, a participação estudantil, um DCE fortalecido, a participação estudantil nas reuniões do colegiado, nos conselhos de campus, conselho de centro, a participação dos agentes também, uma paridade nessa decisão, ela é fundamental para que todos conheçamos a estrutura que gestiona as nossas atividades e, tendo conhecimento dessa estrutura, a gente sabe como pleitear as coisas, a gente sabe onde estão as nossas falhas e a gente pode coletivamente decidir o que é melhor para nós dentro do orçamento, que a gente sabe que é curto, mas eu acredito que a gente precisa, mais do que nunca, fortalecer essas instâncias. E a participação desses agentes é fundamental, de todos os agentes. Quando eu falo desses agentes, somos nós, todos, que estamos aqui, que fazemos a universidade, que fazemos essa instituição. Só quero a última questão aqui, que é a Assembleia. A Assembleia, ela está prevista no nosso regimento e no nosso estatuto. E a Assembleia, quando a gente não chega em alguns acordos nos órgãos colegiados, que a professora Débora falou, e principalmente na questão, eu penso, do prédio, tem coisas que, para ser decididas por todos, a Assembleia é fundamental. Não é só para que, se todo mundo estiver informado sobre as coisas, não é perda de tempo, não é todo mundo falar sobre qualquer coisa. Desde que a gente tenha objetivo, foco, a gente vem para discutir aquilo que precisa ser definido. E a gente não está usando esse instrumento. Então, e aí isso é muito importante. E nessa nossa pequena caminhada agora de eleição, a gente viu como a gente precisa ter mais espaço para saber sobre os nossos docentes, sobre os nossos agentes, a falta que a gente tem de determinados, que não é culpa do campus, é uma questão de governo, a gente não ter funcionários para todos os trabalhos. Mas todo mundo tem que conhecer isso para todo mundo reivindicar, porque senão parece que isso só faz falta para alguns. Por isso que os instrumentos coletivos de discussão, eles são importantes. Gente, para os professores a gente mandou, né? A cada ano a gente está aposentando pelo menos 2 professores. Então, daqui a pouco, a gente vai estar com metade dos professores aposentados.
Obrigada. Seguimos para a próxima chapa, lembrando o tema, professores e alunos, reuniões, assembleias, demandas e vantagens. Então, cabe ao diretor de campus comandar e presidir o Conselho de Campus. O Conselho de Campus faz parte, são membros natos, os coordenadores, os diretores de centro e mais um representante de cada curso eleito, mais 2 agentes universitários e 2 do corpo discente, que também são eleitos. Então, no que cabe à nossa parte aqui, esse conselho está completo, mas concordo com a professora Débora, os outros não estão, né? Então, cabe aos professores também participarem mais desses outros conselhos, né? Aos agentes universitários também. Embora não contem, o agente universitário está completo, mas o discente não. Mas eu concordo com a professora Débora, mas isso é uma carta de consciência de todos os professores, né? Eles participarem nessa hora. Eu já vou dar aqui que dia 2 de junho será a eleição para os representantes dos conselhos, todos, CAD, COU, CEP, e Conselho de Campus e Conselho de Centro de Área, bem como direção do Centro de Área também. Vai ser tudo dia 2 de junho, vai ser essa eleição. Então, participe, que é importante, é importante que todos estejam presentes nessas deliberações. O Conselho de Campus, a gente faz muitas reuniões administrativas, nem sempre tem que ser assembleia, nem sempre tem que ser Conselho de Campus. O Conselho de Campus é um órgão mais deliberativo. A mesma coisa, por exemplo, o diretor de campus, ele faz parte do Conselho Administrativo da Universidade. E muitas vezes nós fazemos o quê? Fazemos o conselho, né, o CAD, e depois acaba o CAD que deliberou as pautas e depois uma reunião administrativa. Então, nem sempre precisa ser reunião do Conselho de Campus, né, uma conversa. Isso pode ser uma reunião administrativa que a gente tem feito várias, a respeito da mudança do mobiliário, de prédio que a gente encontra para elicitar e tudo mais. Então, sem dúvida é importante. Eu posso falar do meu colegiado. No meu colegiado, todos os representantes estudantis foram sempre convocados, que é o colegiado de composição e regência. O pessoal está aí, os alunos devem ter, eu vejo alguns aqui, né? O pessoal é sempre convocado pelo coordenador. Desde a época que eu era coordenador, a gente já convocava, o professor Felipe, o professor Carlos Assis, sempre teve essa participação. Então, é importante que todos participem desses conselhos e completemos essas vacâncias do Conselho Universitário, que vai ser agora dia 2 de junho. Sem dúvida, é importante que todos participem. Como eu digo, a gente sempre convoca as reuniões ordinárias, quando são necessárias, e fazemos muitas reuniões administrativas. Obrigado. Obrigada. Agora a gente vai para a quarta e última pergunta dessa rodada. Nela, a chapa Orgulho de Ser IPAB responde com 5 minutos e a chapa 2, Alternativa, responde com 3 minutos. O tema é Organização, Planejamento. À vontade. O planejamento, antigamente, tinha no campus uma divisão de planejamento. Ela foi cortada quando teve a reitoria, né? E ela é subordinada à Pró-Reitoria de Planejamento. Hoje, né, com a nova, já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, a nova redistribuição de cargos das universidades. Como nós já estávamos no Meta 4, essa redistribuição não nos afetou. Muito pelo contrário, eu já tenho essa relação lá. Ela voltou a ter a divisão de planejamento vezes 7. Então, cada um dos campi voltará a ter a divisão de planejamento. No nosso caso, quem fazia o planejamento antes era o Eloy, que era o agente universitário. E isso nos faz falta, porque o planejamento hoje fica muito a cargo do diretor de campus, que é relativamente pesado. Claro, ele não faz sozinho. Então, o que a gente faz? Trabalha junto com o financeiro, né, com a divisão de administração e finanças, com a DAF. No caso, a chefe da DAF é a Mirelle Frigo, que é agente universitária, do qual envolve compra, licitação, apoio e serviço. Então, hoje, a gente recebe
o orçamento, tá? Recebe o teto, já o orçamento, e é distribuído juntamente com a divisão de administração e finanças do campus. Esse orçamento é discutido e deliberado pelo Conselho de Campus todo ano, e todo ano aconteceu assim, tá? Só que o que acontece? O teto é tão baixo que a gente consegue colocar na divisão desse dinheiro apenas o cumprimento dos contratos que temos, impressoras, terceirizados, aluguéis e tudo mais, água, luz, telefone, internet e o PIS/PASEP. Então, o teto tem sido cada vez mais achatado, é uma grande briga de todos os campi e da reitoria com o governo para que aumentemos esse teto. Esse ano, o orçamento da Unespar é 16 milhões, para viver de uma maneira simples. Esse ano o governo mandou 8 milhões. Então, a reitoria, junto com os campi, já estão brigando com o governo para que restabelecemos o orçamento, para que a gente possa sobreviver até o fim do ano, né? E ainda com muito pouco investimento. Infelizmente, acaba que esse planejamento ele serve para que a gente cubra os gastos, e não tem como fazer de outra forma. Por quê? Porque nós temos que honrar com os contratos. Então a gente não pode atrasar a conta da água, não pode atrasar a conta da luz, do telefone e assim por diante. E o PIS/PASEP, que é uma conta eterna que ele tem que pagar, todos os campos pagam. Então esse planejamento é feito, né, com o gabinete, junto com a administração e finanças, é enviado para os campos, para as direções de centro, que passam para os colegiados, e isso é depois discutido e aprovado no Conselho de Campus. Do Conselho de Campus vai para o CAD, que é o Conselho de Administração da Universidade, que são os diretores e alguns pró-reitores. Aprovado no CAD vai para o COU, da Universidade como um todo. Depois é importante, como a professora falou, né, temos todos os membros lá, para que todos fiscalizem como que é feito esse planejamento, né? Então, como eu digo, com essa nova aprovação dos cargos vai dar um alívio, porque voltaremos a ter a divisão de planejamento no campus, o que é muito importante, porque daí ele consegue, né, mais que o diretor, se concentrar somente nisso o ano inteiro. E o planejamento, ele não é só esse momento, é depois a execução desse orçamento durante o ano, tá? Que, como eu digo, já é bastante exíguo, que a gente, né, consegue pagar os contratos e não sobra mais nada, né? Então, e dentro disso tem também as diárias, tem também o combustível dos veículos, e a gente consegue fazer muito pouco investimento. Lembrando que demais investimentos, além de fonte de recurso, também vem dos órgãos de fomento da universidade, que é o Fundo Paraná, um deles, né? E o CNPq, por exemplo, no caso da pesquisa. Então, as pró-reitorias fins, elas têm que ficar muito atentos a esses editais de fomento. E quando eles lançam esses editais, projetos de extensão e projetos de pesquisa são ali alocados, né, para solicitar verba. Então, existe uma concorrência, os projetos aprovados recebem uma quantidade X de verba lá destinada pelos órgãos de fomento. Então, é assim que é feito o planejamento, né? É discutido no campus, se por acaso não está acontecendo, aí temos que rever o método aí. Obrigada. Agora, com 3 minutos, a chapa 2 alternativa, né, pelo tema Organização, Planejamento. Bom, eu acho que a primeira coisa para ver o planejamento é realmente você conhecer os dados reais. Infelizmente, essa questão do planejamento, de nós não termos mais a divisão de planejamento dentro do campus, eu não lembro de ter sido discutido no meu colegiado, e enquanto eu faço parte do Conselho de Campus, não tem ata em que isso esteja escrito. Se nós perdemos para a reitoria, para que a universidade acontecesse, a reitoria deveria ter feito um planejamento. Vamos usar por um tempo, quando retorna, porque a reitoria não pode cobrir algo para si e deixar o campus descoberto. Como que a gente fica sem uma divisão de planejamento? E divisão de planejamento prevê prestação de contas. Há algum tempo nós não temos prestação de contas aprovada em conselho de campus. Como foi dito aqui, o conselho de campus é deliberativo.
ele delibera sobre a prestação de contas para ser encaminhada ao CAD. E eu só faço plano anual de crescimento, não só financeiro, porque as questões financeiras dos funcionários, que fazem até um direito. Então, o governo tem que pagar mesmo, nós temos que pagar, né? Por isso não pode falhar, né? E tem campos que falham, infelizmente, né? Mas a gente não pode fazer isso, é um direito. Então, a mesma coisa os terceirizados, o cumprimento dos aluguéis. Então, eu tenho que ter esses valores, porque também nós temos que pensar o seguinte, tá certo, hoje não temos mesmo recurso sobrando, mas então não vamos ter nunca mais? Eu tenho que estabelecer uma demanda. Se eu não tenho planejamento de crescimento, como que eu cobro a reitoria? Como que eu cobro o pró-reitor de ir atrás de fomento? Então, gente, todo colegiado é direito dele planejar. Esse ano, realmente, o Centro de Arte se recusou a planejar, mandar, enviar o planejamento ao COU. A nossa representante colocou isso lá, porque nós não temos, não sei o que foi gasto no ano passado, como eu posso prever esse ano? Obrigada. Finalizamos agora então essa rodada. Eu gostaria de pedir para a Lola dar uma pausa nesse ao vivo e começar a transmitir outro ao vivo para as pessoas poderem se organizar em casa com as rodadas. E vou repassar as regras dessa rodada com vocês. Essas são perguntas entre chapas. No primeiro momento, a chapa Orgulho, a chapa 2 alternativa, vai ter 1 minuto para elaborar a pergunta. A chapa Orgulho de Ser Mbappe terá 5 minutos para a resposta, seguido de 3 minutos de réplica e 2 minutos de tréplica. Ok? Todos acordados? Certo. Então, agora a chapa que foi eleita, foi sorteada X, que é a chapa Orgulho de Ser Alternativa, vai elaborar uma pergunta. Ai, meu Deus, gente. Até eu fiquei confusa, eu estava Eu tô confusa, desculpa, mas todo mundo entendeu, né? É difícil. Chapa, vamos fazer a partir de agora a chapa X, é a chapa 2 alternativa, e a chapa Y é a chapa Orgulho de Ser Mbappe. Perfeito. Então a chapa X elabora uma pergunta de 1 minuto. Até 1 minuto, né? Bom, então vamos dar continuidade a essa questão do planejamento, né? Então, qual é a proposta de vocês para que a gente melhore o planejamento do campus? Bom, primeiramente, restituir essa divisão de planejamento, do qual eu briguei em todos os CAD, que é o Conselho Administrativo, que teria que ter essa divisão de planejamento, que é uma situação muito árdua, deixar isso ao encargo do diretor de campus. É muito pesado, tá? Mas só vamos estabelecer as verdades aqui, né? Primeiramente, esse ano em especial, o pró-reitor de planejamento, ele passou aquela tabela um pouco tardia, tá? Que foi encaminhada para a direção do centro, foi encaminhada para os centros de área, né? Foi para os colegiados, foi para a divisão de extensão e foi para a divisão de pós-graduação. Foi para que colocassem, né, os itens, enfim. Mas, como eu digo, o problema é que a briga, existe aqui uma confusão. Veja bem, a briga do orçamento não é feita sozinha, solitária, é feita em conjunto, o campus com a reitoria, entendeu? Isso tem que ficar bem claro, e isso é feito continuamente, entendeu? E não é de uma forma única, é constantemente a reitoria faz investidas com a fazenda, entendeu? Para que restituímos o nosso orçamento. Mas o governo manda o orçamento, ele envia, olha, o orçamento de vocês é esse, tá? E a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, ela reparte, né, atendendo às demandas. Então, como a gente brinca, às vezes já vem meio carimbado, porque já vem, a gente consegue preencher com o orçamento unicamente os contratos. Depois passa-se o ano brigando para restabelecer o orçamento
brigando pelas outras necessidades. Então, sempre tem essas coisas que a gente coloca, né, alguns investimentos, e a gente coloca, a gente tem que dizer de onde vem a fonte, entendeu? Então, não pense que é uma coisa inconsequente. Agora eu quero X mil reais porque eu tenho que fazer uma situação lá. Então, isso tem que ser muito bem discutido, apresentado, justificado. Obviamente, são necessidades, às vezes, né, pertinentes, mas o governo não abre esse espaço, entendeu? Então, o que acontece? Aí vem a briga do campus, juntamente com a reitoria, para restabelecer o orçamento, que a gente possa fazer alguma coisa de investimento, senão a gente não consegue. Então, o orçamento já vem do Estado, tá, que é feito juntamente com a folha de pagamento. A folha de pagamento da Unespar gira em torno de 143 milhões por ano, tá? E a partir disso é feito o pessoal. E aí, depois disso é feito o orçamento das despesas. E como eu digo, tem que ficar claro isso, gente. Vem o orçamento, a gente distribui para pagar e não sobra mais nada. Aí a gente vai batalhando, né, com muita sola de sapato, com a fazenda, para restabelecer o orçamento que possa sobrar, para que possa ser feito investimento. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Outra fonte de investimento é a arrecadação própria. A nossa arrecadação própria que vem da onde? Vem dos cursos de extensão, hoje. Nós estamos fazendo agora uma comissão de uso, cessão e locação desse auditório, com o qual a gente pode vir a arrecadar, né, tendo esse regulamento aprovado aqui no Conselho de Campos, depois aprovado no CAD e no COU, a gente vai poder locar o auditório, com o qual também teremos uma fonte de renda. Mas veja bem, quando a gente arrecada um dinheiro, 30% fica para o Estado, na DREI. Na desvinculação de receitas, estados e municípios. É difícil a gente explicar tudo aqui em função da gestão pública, que é bastante complicada. Então, 30% do que se arrecada volta para o Estado. A gente é obrigado a pagar para o Estado. E dos 70%, ele não libera assim, ele não tem uma liquidez, entendeu? Aí a gente tem, com esse planejamento, né, que é feito anualmente, aprovado, os anos anteriores também sempre foram aprovados, né? Depois ele é liberado paulatinamente, que é muito contingenciado o orçamento, ele não é gratuito. Tá? É encerrado o tempo. Obrigado. Agora de réplica, 3 minutos. Perfeito? Com relação a planejamento, nós entendemos que a dificuldade se dá, claro, pela falta de pessoal. Isso sistematicamente o Estado vem diminuindo o nosso contingente de professores e agentes, mas também quando nós falamos em planejamento, nós temos que pensar que sim, se temos menor número de mão de obra para trabalhar, então temos que contar com os conselhos para isso. Temos que contar com o Conselho de Campus, que é o órgão máximo, que é quem pode decidir, embora seja deliberativo, ele também tem condições de discutir o planejamento e auxiliar nesse encargo que é tão caro, porque a falta de planejamento faz com que, quando se tem o dinheiro, não sabe o que fazer com ele, porque se você não planeja, como que você vai fazer? Então, voltando à questão que a professora Jaqueline colocou sobre não termos enviado, né, o planejamento, foi uma postura muito pensada pelos colegiados, justamente porque para que você faça planejamento, você precisa ter tempo de ter planejamento e você precisa ter os dados do planejamento. Não dá para fazer planejamento em cima de nada, em cima de fumaça, né? E restabelecendo, a verdade, como falou o professor aqui, eu gostaria de usar esse tempo para dizer que a geladeira e o micro-ondas que foram conseguidos, e as cortinas, ventiladores e tal, eles foram conseguidos no Conselho de Campos, numa parceria dos centros de artes e música, que solicitamos para a reitoria, que disse sim, que tinha dinheiro para isso. Foi enviado um ofício, que existe esse ofício, está em ata isso, então essa foi uma conquista dos centros de área. Tá, era isso.
Agora, a técnica, nós temos 2 minutos. Então nós temos que perguntar para o reitor, né, porque nós temos uma outra informação, é que coincidiu, realmente houve esse pedido do centro de área, mas isso, ninguém compra uma geladeira de uma hora para outra, e isso não foi comprado só para nós, entende? Isso que tem que ser entendido. Devido às audiências públicas, foi feita uma relação de material, e isso foi comprado para todos os 7 campi. Todos receberam basicamente os mesmos itens, tá, com uma diferença de um ou outro, né, de quantidade em função do espaço físico, né? Mas realmente o orçamento ele é discutido, né? Essa vez o pessoal não quis discutir, mas ele é discutido, e ele é feito por quem tem os dados, que é a divisão de administração e finanças, entendeu? Eles trazem os dados. E só aproveitando que nós temos um órgão máximo que faz todo o nosso controle, a gente não tem como fazer nada errado, que é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz visitas, né, aos campi continuamente e faz toda a vistoria dos documentos. Então, esses dados são passados, né, esses valores, e quanto cada campus gasta, é passado pela Divisão de Administração e Finanças para a PRAF, e aí é montado o orçamento, entendeu? Então, e como eu digo, infelizmente, né, depois do governo do Beto Richa, né, do governo Beto Richa em diante, já nele, sempre tem sido exíguo, né, não tem dado para fazer grandes investimentos, é sempre muito apertado, e com muita sola de sapato da reitoria de todo mundo. Eu já fui uma vez falar com a Casa Civil, a gente foi lá provar que precisava ter uma verba maior para pagar os gastos, né? Então isso tem que ser bem entendido, senão realmente é difícil, né? Ok? Obrigado. Gente, não é pelo barulho, vocês podem demonstrar, sim, mas peço que seja bem rapidinho para a gente não ficar aqui. A gente tem outra palestra que vai acontecer no salão, a gente tem que ir indo. Hoje ainda. Então agora vamos lá. Agora deixar para Y, para X, 1 minuto para a elaboração da pergunta. Nós perguntamos à chapa alternativa qual a proposição para a sede da Rua Emiliano Perneta 179. Bem, eu acho que primeiro de tudo, a direção de campus já tem uma proposta discutida com a reitoria, né? E que já foi colocado para os coordenadores de curso. Vocês é que deveriam nos dizer em que pé isso está, porque realmente a Emiliano Perneta, ela faz parte, nós respondemos por ela, na verdade o gestor, ele responde, e durante esses 4 anos, né, sempre foi visto que não temos condições de fazer uma reforma. Porém, a reitoria apresentou uma proposta, ou a direção de campus também apresentou uma proposta, está registrado em ata, inclusive, que nós pedimos que a proposta da direção de campus fosse discutida em assembleia, porque era passar essa sede para um órgão particular, e aí a gente ficou na dúvida de dados suficientes para que isso pudesse acontecer, de um órgão público para um particular, e a assembleia não aconteceu, né? Nós esperamos ela até hoje, os coordenadores já mudaram no conselho de campus e isso não aconteceu. Na verdade, a gente tem muitos interessados, né? A gente sabe disso, que inclusive dentro do campus tem pessoas professores, agentes, estudantes, que acham que a gente deveria retomar, não é, a sede da Emiliano. Existem projetos, valores, mas que a gente não sabe disso atualizado. Então, para ter uma proposta, a gente teria que ter tido esses dados atualizados, a gente teria que saber como está caminhando a proposta do reitor, e aí sim a gente pensar, mas essa chapa tem uma clareza.
nada será decidido apenas pelos coordenadores de curso, porque a gente tem que discutir junto. É o único patrimônio agora, fora esse que a gente tem aqui, e não sei se vocês sabem que esse espaço físico, ele veio, mas ele não tem discussão de aceite dele pelo Conselho de Campus. Nós não temos ata que diz que a comunidade acadêmica da Belas aceitou o espaço do Amarão. Vocês sabiam disso? Não foi discutido no Conselho. E aí? A gente não quer incorrer nisso. Então, qualquer outro espaço físico, seja Emiliano, seja a manutenção do espaço da Barão, seja um prédio alugado, seja um prédio público, tem que ser discutido conjuntamente. Porque eu não quero arcar, nem eu nem a professora Débora, de termos tomado isso individualmente ou com um pequeno grupo. Porque eu também acho que, o professor falou que é árduo o trabalho de gestor. É mesmo. Ser diretor de campus não é simples, porque ele é responsável muito mais pelo espaço físico do que pedagógico, que é o nosso grande métier, como professores que somos, educadores. Então, quando a gente se candidata, a gente assume esse compromisso de 4 anos, e os coordenadores, além de ter que discutir com a gestão isso, tem todo o aparato de aula, de ateliê, de espaços para que os grupos musicais possam ter um mínimo de qualidade de aula. Então, não pode ser decidido separadamente. A gente tem feito as coisas muito separadamente, gente. Está na hora de a gente, como estamos aqui, a professora Solange colocou muito bem, isso é um momento histórico que a gente está fazendo. E deveria ser para toda e qualquer decisão, não só física. Então, na verdade, nós tivemos uma proposta, né, do IEP, Instituto de Engenharia do Paraná, que queria reconstruir aquele prédio, inclusive com um projeto que nós temos aprovado em todas as instâncias do Estado, de 12 andares, e a ideia é que o IEP pagaria tudo e nós ficaríamos com a metade. Essa foi uma proposta que nos veio, nós colocamos um conselho de campus para saber qual seria, né,